Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Colorcast. No episódio de hoje entrevistamos o quadrinista Pedro Leite, criador do Tirinhas do Zodíaco, Quadrinhos Ácidos e Sofia e Otto. Pedro nos contou bastante de como ingressou no mercado de quadrinhos e sobre sua experiência até então. Espero que gostem da nossa conversa. E como sempre, peço que vocês sigam o Design Culture nas suas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E não se esqueçam de acessar nossos posts no nosso site. Se quiserem saber em primeira mão quando sairão novos episódios do Colorcast, vocês podem me seguir no Instagram como marcostorres_art ou no Twitter como marcos333. Então, Pedro, é um prazer te ter aqui, não só pelo trabalho que tu desenvolve, mas pela pessoa que tu é, e já te conhecendo pessoalmente, assim, toda a história que acho que nossos ouvintes vão ficar sabendo aqui de como a gente se conheceu. Realmente é legal poder ter uma pessoa como tu aqui, principalmente pelo fato de que tu é o primeiro quadrinista aqui. Eu acho que vai ser interessante tu botar o teu ponto de vista sobre a área e sobre como foi a tua experiência até aqui nessa profissão. Marcos, fico muito feliz pelo convite, é um prazer estar aqui e na verdade é muito engraçado estar falando contigo porque ninguém deve saber, mas eu te vi quase um bebê, né? A gente veraneava na mesma praia aqui do sul, né, do Rio Grande do Sul, que se chama Cidreira, que possivelmente é uma das piores praias do sul. Mas isso, era a melhor praia. E eu te vi crescer, então é muito legal falar contigo, ver que tu também foi para esse caminho da arte, né, da ilustração. Então é bem gratificante te encontrar de novo aqui. Estamos aí. Então, eu queria que tu compartilhasse com a gente, Pedro, um pouco assim da tua jornada, e se tu quiser a gente pode fazer voltar bem atrás, assim, digamos, quando começou a desenhar, enfim, pode ficar à vontade para nos contar como que isso tudo começou, assim, para ti, como é que foi essa jornada até aqui, assim. Pois é, deixa eu me apresentar assim, para ver se alguém me conhece também. Meu nome é Pedro Leite, eu sou quadrinista, eu fiz e faço alguns quadrinhos para a internet, webcomics. Grande parte desses viralizaram nas redes sociais e acabaram virando livros impressos depois com o tempo. Eu comecei a ter um bom público na internet, tudo graças ao Facebook, ao Instagram, e trabalho com isso hoje em dia. Mas antes disso eu me formei em publicidade. Eu sou de Porto Alegre aqui, tenho 35 anos e sempre gostei de desenhar. Sempre gostei de desenhar no colégio e tudo mais, mas eu acho que eu nunca investi muito nessa carreira, né, nesse amor que eu tinha. Quando eu era adolescente eu nunca investi muito. Eu fiz uma oficina ou outra sobre ilustração, sobre charge, quadrinhos sempre me chamaram muita atenção, mas eu nunca fui além disso. Eu lembro que eu me destacava na minha turma do colégio, como se fosse o cara que gosta de desenhar, o desenhista, mas era porque ninguém mais desenhava na turma, né? Todo mundo tinha os seus destaques e eu era o cara quietinho que gostava de desenhar. Depois, eu acho que automaticamente eu fui influenciado pela grana, né? Eu queria trabalhar com alguma coisa criativa, mas sempre falavam que artes plásticas nunca dava dinheiro e tudo mais. E eu acho que existia aquele boato, aquela história de que publicidade e propaganda era um trabalho que usava muito a criatividade, usava algumas vezes ilustração e que dava dinheiro. Dava dinheiro, dava prêmios, dava para sobreviver. Então eu acho que automaticamente eu fui deixando as ilustrações de lado, esse gosto que eu tinha, né, esse hobby que eu tinha pelo desenho, e fiz publicidade na SPM, aqui em Porto Alegre. Esse foi o meu caminho assim, inicial, profissional, então não tinha nada a ver com desenho, sabe? E e trabalhando com agências de propaganda, como assistente de diretor de arte, depois como diretor de arte, né? Ou seja, o cara que fazia o design das coisas, que lidava com os layouts, eu fui vendo que não era bem o que eu tinha imaginado, que era muito mais sofrido, né? Não fazia sentido, sabe? Para mim não fazia sentido o meu chefe tá virando a noite trabalhando e ganhando pouco também, sabe? Então eu comecei a enxergar que aquilo não fazia muito sentido para mim, que não me dava tanto prazer, não me dava tanta grana e que principalmente eu não enxergava futuro nisso. E aí automaticamente eu comecei a migrar para os quadrinhos.
Mas como é que funcionou? O meu início foi também numa brincadeira, sabe? Eu estava trabalhando numa agência e eu conheci um colega que a gente gostava muito de quadrinho e a gente tinha uma coisa em comum. Nós éramos muito fãs de Cavaleiros do Zodíaco, que, Marcos, eu sei que tu também é, porque eu lembro das fantasias que tu usava quando tu era criança, do Ceia de Pegasus lá em Cidreira. Eu tô mentindo ou tô falando verdade? Não, é verdade, tem as fotos e tudo mais, mas eu vou dizer que assim, eu era tão pequeno, tipo, eu lembro de alguns episódios, algumas coisas, mas eu, de fato, eu realmente teria que rever tudo agora pra poder refrescar a memória, porque eu devia ter o quê, uns 6 Nossa. anos. Que decepção, pensei que tu curtisse ela até hoje. Eu gosto bastante ainda, só que eu de fato não acompanhei depois que passou aquela fase, assim, eu fui muito pra outros animes ali, pra Dragon Ball, essas coisas. Mas enfim, eu vou deixar tu continuar essa parte. Eu lembro que eu acho que eu tenho mais ou menos 5 anos a mais que tu, ou um pouco mais até. E eu lembro que nessa época dos Cavaleiros do Zodíaco eu devia ter 12 anos, então tu devia ter bem menos. Então eu te entendo que tu não lembrava. Mas o que acontece? A criançada nessa época e os adolescentes foram muito marcados pela Rede Manchete, né, por esse desenho animado, os Cavaleiros do Zodíaco. E aí, quando eu estava trabalhando nessa agência de propaganda, eu conheci um colega, o Rafael Koff, e a gente criou, como brincadeira, umas tirinhas, uns quadrinhos parodiando essa série, parodiando os Cavaleiros do Zodíaco. E a gente postou na internet sem pretensão nenhuma, assim, postamos de brincadeira, sabe? A gente nem tinha Facebook ainda, a gente postou tudo no Twitter, a gente fez um blog e a gente postou as tirinhas do Zodíaco. Como uma brincadeira, um teste, a gente postou 10 tirinhas tirando sarro. E foi um sucesso espontâneo, assim. Sem divulgação, estourou na internet, sabe? Viralizou, ou seja, todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco ajudaram a divulgar, porque eles enxergaram que era uma paródia muito boa da série. Então, aquele ali viralizou, a gente conseguiu milhares de acessos em alguns dias e a gente percebeu que era uma luz no fim do túnel. Então, naquele momento, a gente começou a fazer mais tirinhas do Zodíaco, a produzir mais conteúdo e a gente conseguiu patrocínio de uma loja. Então, naquele momento que deu um boom inicial, a gente aprendeu a conseguir patrocínio de loja, de bonecos, de action figures, que tinha a ver com os Cavaleiros do Zodíaco. A gente conseguiu anunciantes, a gente começou a usar o Google Ads, né, os anúncios do Google, para conseguir uma graninha, um troco. E foi muito bacana, que era um momento que as pessoas entravam muito em blog, né? Hoje em dia quase ninguém entra em blog, mas naquele momento se clicava muito, se acessava muito blog. E então foi um momento muito bacana e que eu enxerguei uma luz no fim do túnel, que mesmo ganhando só um troco com esses quadrinhos, eu estava começando a formar um público na internet pela primeira vez na minha vida, assim, e começando a enxergar que talvez fosse mais prazeroso viver desse jeito, sabe? Então isso juntou com uma fase que eu já estava muito estressado numa agência de propaganda daqui, que eu não enxergava mais, né, um motivo para eu trabalhar ali, que eu estava começando a fazer pessoas rirem na internet, pessoas me escreverem dizendo: Pedro, tu alegrou meu dia, eu estava triste, li o teu quadrinho hoje e tô feliz. Eu comecei a enxergar um motivo maior fazendo isso do que trabalhando numa agência de propaganda. Então uniu ao momento que eu estava de saco cheio da agência e liguei o foda-se e pedi demissão e fiquei em casa. Então continuei fazendo os quadrinhos. O Tirinhas do Zodíaco durou só 5 meses. Foi só o suficiente para a gente produzir um livro independente que a gente produziu no nosso do nosso bolso, que a gente bancou com a nossa grana. E como livro independente, ele foi um sucesso de vendas, assim. Ele está na 4ª tiragem e eu acho que ele já vendeu quase 4.000 cópias em 6 anos. 4.000 cópias. Deve estar em 3.500 por aí. Mas assim, isso por um livro impresso de maneira independente, sem editora, sem... Exato. Isso é muito grande, sabe? E até hoje é o livro que eu mais vendi, ou um dos que eu mais vendi. Depois, aí eu comecei a me focar para ilustração, para quadrinhos. Botei na cabeça que eu queria viver de quadrinhos, queria viver de ilustração, e comecei eu ainda continuava fazendo freelas em agências de propaganda, mas não trabalhava mais em agências de propaganda. Hoje faz mais ou menos 6 anos que eu saí de agência.
sinto falta do cotidiano, das pessoas, do happy hour, desse envolvimento criativo que a agência possibilita, né? Principalmente das festas de final de ano, eu sinto muita falta, assim. Mas daquele momento em diante eu comecei a fazer freela só em agência, de vez em quando, em casa sempre, freelas com ilustração, e comecei a focar em quadrinhos. Eu lancei mais um outro projeto que viralizou também, que se chama Onde Meu Gato Senta, que foi um projeto bem específico, que é um livro de cartoons mostrando os lugares diferentes, os lugares bizarros, engraçados, onde os gatos sentam para atrapalhar o dono, né? Quem tem gato em casa sabe que o gato senta em cima do teclado, em cima do jornal, em cima de qualquer lugar para atrapalhar o dono. Quantos gatos tem, Pedro? Então eu fiz... Atualmente, eu sempre cresci com muito cachorro, mas hoje eu tenho duas gatas pretas, bem bonitonas, assim. Legal. Mas elas nem existiam na época desse livro. Então eu lancei esse livro. O livro, eu acho que o público desse livro não tem nada a ver com quadrinho. É um público apenas amante de gatos. Então foi minha segunda publicação. Teve 2 edições, depois já esgotou. E depois disso eu lancei a série de quadrinhos que eu mais tive, como é que eu posso dizer, acesso, mais tive seguidor na internet, que é o Quadrinhos Ácidos. O Quadrinhos Ácidos é uma série que eu criei para extravasar alguns sentimentos que eu tinha, de raiva, de sei lá, de ódio, de coisas que eu estava sentindo que eu precisava botar na internet. E aí surgiu Quadrinhos Ácidos, que é uma série de humor, sempre de humor, né? Eu acho que é um humor um pouco mais abrasivo, assim, que sempre critica alguma pessoa, alguma atitude, critica empresas, né? Formas da pessoa viver. E foi um momento muito bacana que eu tive uma explosão muito grande de seguidores no Facebook. Eu lembro que o Quadrinhos Ácidos já deve ter uns 3 anos, 4 anos talvez. A cada quadrinho novo que eu postava, a página crescia 5 mil, 10 mil seguidores. Então ela teve uma repercussão muito boa na internet. E quando chegou em 300 mil seguidores, eu decidi lançar o livro pelo Catarse, que é o sistema de financiamento coletivo, que vocês já devem conhecer. Todo mundo conhece, né, o Catarse. E aí eu lancei o livro pelo Catarse depois de atingir 300 mil seguidores. Hoje a página ela chegou já a ter 550 mil seguidores, ou seja, mais de 500 mil, mas já faz um ano, na verdade faz 2 anos que eu não atualizo mais ela, que eu não crio mais quadrinhos, e assim automaticamente as pessoas vão saindo aos pouquinhos do Facebook, né? Saindo da página, discutindo, vendo que a página não é mais atualizada. As pessoas estão deixando o Facebook também, né? Estão deixando de usar o Facebook. Então hoje a página diminuiu um pouquinho, deve ter 510 mil seguidores, mas mesmo assim já é bastante, né? 510 mil seguidores. E eu iniciei no Instagram bem tardiamente, assim. Eu lembro que eu fui ter smartphone há 3 anos atrás. Eu nunca tive celular, smartphone, não queria ter. Então eu iniciei no Instagram tarde, relativamente tarde. Talvez se eu tivesse iniciado mais cedo eu teria mais seguidor. Hoje o Quadrinhos Ácidos tem 50 mil seguidores no Instagram. Então essa foi minha série que eu lancei, que também me deu dinheiro com patrocínio. Eu tinha um patrocínio fixo de um portal pop, que já acabou. Era tipo um Terra, só que era de fofoca. Como assim? Então, era tipo um tititi online, assim. Isso, era exatamente isso. Era só de fofoca. Era um portal que era bacana, mas era de fofoca. E eles tinham uma parceria comigo, que eles me pagavam um fixo por mês, só para ter a barra deles lá, o anúncio deles. E eu também consegui anunciantes, né? Tudo que eu aprendi com Tirinhas do Zodíaco, o que eu aprendi com a publicidade, eu consegui me virar para conseguir anunciante. Então foi uma época legal também que, apesar de não dar tanta grana, o Quadrinhos Ácidos ele me dava um troco também bacana, assim, que era um incentivo para eu continuar desenhando. E depois que veio o livro que é a principal ferramenta, né, que a gente tem, pelo menos atualmente, que eu tenho, que a maioria dos meus amigos tem, para conseguir dinheiro com a sua série de quadrinhos, né? O livro que é o objeto para a pessoa comprar, né? O nosso foco basicamente fornecer um conteúdo de graça na internet, postar tudo de graça,
para depois, se a pessoa gostar, vir a comprar o livro, né? Então, depois que eu lancei o livro do Quadrinhos Ácidos, eu consegui monetizar melhor o trabalho que eu estava tendo nessa série. E também eu acho que foi uma época que começou a aumentar o número de eventos de quadrinhos no Brasil. Evento de anime, evento que nem a Comic Con, né? A CCXP, que hoje é um dos maiores do mundo. Olha, eu vou chutar que os eventos começaram a aumentar no Brasil há 5 anos atrás. Hoje tem um monte, né? A Comic Con, não, faz mais de 5 anos, deve fazer 7, 8 anos. A Comic Con tá na 5ª edição, então tem 5 anos já. Então foi quando eu lancei o livro do Quadrinhos Ácidos, os eventos já estavam se consolidando. Então eu comecei a ir em eventos, comecei a conhecer o público da internet nos eventos e também ganhar dinheiro no evento, né? Ganhar um troco a mais no evento, que é uma coisa muito bacana. Então foi esse momento que eu tava tendo muito legal no Quadrinhos Ácidos. Mas é claro, nem tudo são glórias, né? mesmo eu formando um público bem grande assim nas redes sociais, eu vendi muito pouco no Catarse, por exemplo, né? O Catarse, que serve como um termômetro para a gente ver se o público está curtindo o suficiente para investir grana no teu trabalho, né? E na época que eu lancei o Catarse, eu tinha mais ou menos 300 mil seguidores e eu estava fazendo um cálculo, estava com uma expectativa que eu fosse vender muito, né? Eu estava imaginando que se eu fosse vender 1%, se 1% do meu público da internet comprasse meus livros no Catarse, nossa, eu já ia começar a vender 3 mil livros logo de cara, né? E foi muito menor do que isso, segundo os meus cálculos, foram 8 vezes menos do que isso, os compradores. Então, ao invés de 3 mil livros, eu vendi, 280 livros. E foi uma decepção muito grande, assim. Então, eu sentia que eu descobri, então, que a minha série Quadrinhos Ácidos, apesar de ter uma boa repercussão, não juntou um público tão interessado, assim, para se comprar livro, sabe? E eu fiquei muito frustrado, sabe? Porque eu recebia muito elogio na internet, né? Mas também aprendi que cada caso é um caso, né? A gente não pode se comparar com outros autores, não pode achar que a gente vai vender tanto quanto os outros, né? Cada um tem o seu tipo de público. E é engraçado que o Quadrinhos Ácidos, até hoje, ele vende muito bem em eventos. Quando eu tô num evento, quando eu tô num stand e o leitor vê o livro, é impressionante, assim, eles se impressionam, eles dizem que gostam muito e compram um monte, sabe? Né? E é diferente da internet. Então, isso é muito curioso, assim. Em outras palavras, ter muitos seguidores na internet não significa que tu vai ter muitos compradores, né? E isso eu aprendi da maneira mais triste possível, eu acho. Não foi triste necessariamente, Pedro. Acho que é uma experiência no final das contas, né? Eu acho que mesmo que se tu não tivesse tantos seguidores, tu ia passar por algo parecido, talvez igual, de entender essa dinâmica de venda, até que nem tu falou, como é que funciona a venda offline, como é que funciona a venda online, o que chama mais atenção. Tem muita coisa por trás. Eu acho que o que eu mais aprendi nisso é que a gente não pode se comparar com outros autores, sabe? Eu tava, por exemplo, o meu número de comparação eram os meus seguidores na internet. E eu pensava assim, olha, eu tenho um autor aqui que ele tem 30 mil seguidores na internet. E o cara vendeu um monte de livro no Catarse. Eu tenho 300 mil, ou seja, tenho 10 vezes mais, então eu vou vender 10 vezes mais. Então eu tomei um susto muito grande quando eu vi que esse cálculo não funcionou. Mas, enfim, são águas passadas. Depois, essa série ganhou um prêmio na internet, o HQ Mix. Ganhou 2 prêmios, na verdade. O HQ Mix, que é tipo o Oscar dos quadrinhos brasileiros. Ele ganhou o prêmio de melhor quadrinho, web quadrinho, melhor quadrinho da internet. E antes disso ele ganhou um Angelo Agostini, que é um outro troféu bem bacana. E foi muito curioso que no mesmo mês, se eu não me engano, no mesmo mês que eu ganhei esse prêmio, foi o mês que uma animação que eu participei, o Quadrinhos Ácidos também ganhou um canal de animação no YouTube. Eu fiz uma parceria com o Thiago Duarte, que é um animador, um amigo meu que anima, e ele fez algumas animações. Eu fazia roteiro e ele animava pra mim, basicamente isso. E nesse mês que
que o prêmio que a série ganhou esse troféu, o maior troféu do Brasil, foi o mês que bateu um recorde de audiência no YouTube, que foi uma animação que a gente fez chamada Globelezo, que era uma crítica à Globeleza, né? Que na época a Globo já estava há algumas décadas mostrando a mulata Globeleza como um objeto sexual, né? Um objeto, como se uma mulher mulata negra só servisse para ficar nua, né? Só servisse como um objeto de desejo. Então a animação que a gente fez foi simplesmente invertendo isso. Em vez de ser uma mulher negra dançando seminua, era um homem negro dançando seminua, pelado, na verdade. E aí eu acho que teve 10 milhões de visualizações no Facebook. Então foi bem no mês que a gente ganhou que eu ganhei esse prêmio. Mas por que eu tô falando isso? Foi exatamente o mês que eu decidi que eu não ia mais produzir o Quadrinhos Ácidos. Ou seja, que eu ia matar a série. Então mesmo atingindo 500 mil de seguidores, mesmo ganhando prêmio, eu decidi que eu não ia mais continuar, porque não estava mais rendendo. Essa é a grande realidade, assim. Aqueles anunciantes que eu tinha antes sumiram, a crise matou, né, os patrocínios, o Facebook, ele matou as visitas no blog, né? Por que eu vou acessar um blog hoje em dia se eu acesso a página do Facebook ou Instagram, né? Então eu peguei um outro momento que para mim não valeu mais a pena eu continuar o Quadrinhos Ácidos. Então eu decidi fazer uma nova série de webcomics, né, de tirinhas para a internet, mais focada assim num formato mais padrão de tirinhas, porque até então o Quadrinhos Ácidos é uma tirinha com 9 quadros, ou seja, ele é um formato grande, ele é um formato quadradão, ele é um formato feito especialmente para o Facebook, e eu queria fazer uma nova série com personagens meus e com formato menor, um formato clássico de tirinha, assim, 3 a 4 quadros, para tentar também entrar em jornais, tentar entrar em livro didático e tudo mais, mas principalmente para ter meus personagens, que até então eu já tinha 500 mil de seguidores na internet, mas eu não tinha um personagem meu. O Quadrinhos Ácidos, ele não tem um personagem, sabe? Ele tem um personagem que é o Ranzinza ali, mas ele não tem nome, ele aparece só de vez em quando. O Tirinhas do Zodíaco, que eu fiz anos atrás, era uma paródia de personagens que já existiam. Então eu sentia muita necessidade de criar personagens meus. Então eu criei a série Sofia e Otto, que é a série que eu tenho atualizado até hoje. Já tem 1 ano e meio de vida essa série de tirinhas. Sofia e Otto é uma série de quadrinhos. Eu enxergo também de uma maneira... O conteúdo dela é crítico também. Eu acho que a metade do conteúdo é crítico, tão crítico quanto Quadrinhos Ácidos. Fala sobre situações, cotidiano, empresas, consumismo, racismo, machismo. Mas eu enxergo ela como uma série mais otimista, sabe? Eu acho que ela é mais pra cima, ela enxerga... Às vezes eu trato dos mesmos assuntos que eu tratava antes, só que eu acho que agora de uma maneira mais positiva, mais otimista. E tá sendo bem bacana, assim. Semana retrasada ficou pronto o primeiro livro da série de quadrinhos, que é o Sofia e Otto volume 1. E eu também lancei tudo lançado pelo Catarse, e eu lancei junto no Catarse, no mesmo projeto do Catarse. Além desse livro, eu lancei também uma adaptação para literatura infantil da Sofia e Otto, que é Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, que eu decidi fazer uma série adaptar, né, transformar esses personagens para mostrar a cidade aqui, a capital gaúcha, para as crianças, né? Porque numa conversa que eu tive com amigas professoras, amigas pedagogas, o pessoal aqui do Sul, as escolas aqui do Sul ensinam Porto Alegre, ensinam sobre a cidade lá para a turma de 3º ou 4º ano, que são crianças de 8 anos de idade. E eles estão muito carentes em livros infantis sobre a cidade. Os poucos livros que tem sobre Porto Alegre para crianças já são antigos, eu considero que não abordavam todas as questões que eu queria abordar. Então eu uni o útil ao agradável. Eu sempre quis trabalhar também com criança. Sempre gostei de ilustração infantil, então, e de literatura infantil, então foi unir o útil ao agradável. Eu sentia que o público precisava desse livro, realmente eles têm
eles estão carentes de uma literatura sobre a cidade para crianças, e eu quis fazer isso, uma adaptação dos meus personagens numa leitura mais infantil, mais lúdica. Então, nesse caso, é um livro que não é de quadrinhos, é um livro de texto e de ilustrações. E eu escrevi o livro, eu fiz o projeto gráfico, eu fiz a pesquisa e o projeto gráfico, ou seja, os rascunhos das ilustrações. E quem ilustrou para mim foi um cartunista, um ilustrador aqui do Sul, que é o Thiago Craning. Ele é de Santa Maria, se eu não me engano, Santa Maria. E ele fez as ilustrações. Então a gente adaptou também o meu traço, os meus desenhos, para um traço mais lúdico, para ficar mais fofinho. Então o livro ele é um pouco diferente dos quadrinhos da internet. Então é o projeto que eu estou lançando agora, assim. Eu ainda não consegui, eu estou atrasado, eu ainda não deu tempo de enviar para todos os compradores do Catarse, mas então eu consegui produzir nesse mês o livro de quadrinhos da série e o livro infantil da série. Eu estou bem ansioso, estou bem feliz com o resultado. Eu acho que ficou bem bonito, bem bacana, assim. Nossa, assim, tu falou e, cara, é bastante coisa, assim, eu diria até... Eu acho que tudo isso que tu falou começou em 2011, a gente tá em 2018, em 7 anos é muita produção, imagino, assim, pra ti, até pra poder gerenciar tudo isso, assim, imagino hoje em dia tu já tem um certo acervo, de certa maneira. Sim, mas é engraçado que ao mesmo tempo eu sempre considero que eu tô atrasado, que eu não tenho muita coisa. A minha criação, o meu volume de criação eu considero muito baixa ainda, sabe, comparado com alguns amigos quadrinistas. Nossa, tem amigo que produz quadrinho todos os dias e ainda produz quadrinhos exclusivos para apoiadores. Eu ainda não consegui gerar esse volume, porque eu não faço só quadrinhos nesse momento. Por exemplo, todo esse livro de literatura infantil que eu fiz a adaptação, nossa, deu um trabalhão para fazer, porque eu fazia pesquisa, eu agora estou indo no processo de ir em escola e apresentar para as escolas, porque o meu objetivo é que as escolas adotem o livro, ou seja, que as escolas coloquem o livro na lista de compra dos pais, né, para os alunos. Então, eu ia atrás de patrocínio, atrás de tudo. Então, eu sempre fiz muito mais do que só ilustrar, do que só ter ideias e criar quadrinhos. Então, eu considero que eu sempre estou atrasado, porque eu tenho sempre mil coisas para fazer, assim. Mas, realmente, eu tenho várias séries. Tem muitos quadrinistas que têm, sei lá, estão tanto tempo quanto eu desenhando, mas tem uma série só de quadrinhos, o que é muito bom, né? O artista se consolidou naquela série. E eu tive várias séries com vários, digamos, cada série teve seu auge, mas depois teve a sua decadência, né? Teve a sua vida, o tempo de vida não durou tanto tempo quanto eu imaginei. Então, por isso que eu fui criando várias séries diferentes, vários projetos diferentes, né? Eu acho que eu tenho cinco livros hoje. Tirinhas do Zodíaco, depois Onde Meu Gato Senta, depois Quadrinhos Ácidos, depois lancei alguma outra coisa, não lembro o que era. E depois Sofia e Otto com 2 livros. Eu tenho 5 livros ao todo, todos de maneira independente. O livro acabei esquecendo de falar, o livro do Quadrinhos Ácidos eu lancei pelo Catarse, mas também lancei pela editora Jambô. Então também foi a primeira vez que eu tive acesso a uma produção com editora, com uma distribuição maior, né? A distribuição não depende só de mim, então foi bacana essa experiência também. Mas hoje eu estou só no independente e eu vejo que os autores estão fazendo muitas vezes só pelo independente porque vale mais a pena, né? Hoje, graças à internet, graças às redes sociais, e dá para produzir seu próprio conteúdo sem precisar de uma empresa, né? Sem precisar de uma grande distribuidora. Então já faz uns anos que a gente está fazendo isso. E é isso, eu não considero que eu estou tanto tempo nisso, assim, deve estar uns 6 anos, talvez. 6, 7 anos, mas ainda não... Apesar de ter um público bacana na internet, o Sofia e Otto agora está com 50 mil seguidores no Facebook e 25 mil no Instagram. Além dele, eu tenho aquele 500 mil do Quadrinhos Ácidos, mas ao mesmo tempo parece que às vezes não significa nada esse número, sabe? Porque tu já deve estar sabendo que muitas vezes o Facebook envia, né, as postagens para cada vez menos leitores, né, menos pessoas. Ele quer que a gente pague pelas postagens. Então muitas vezes a gente tem um público gigante, mas o retorno que a gente tem ainda é muito pouco. Então eu ainda estou no processo de sobreviver com isso, sabe? Eu ainda dependo de alguns freelas. Eu tenho a sorte de não ter grandes contas para pagar, eu tenho um apartamento próprio,
então eu não tenho aluguel, não tenho um filho, não tenho uma faculdade para pagar, então eu consigo, eu tenho a oportunidade de batalhar mais por trabalhar com alguma coisa que eu amo, né, que eu gosto, sem estar tão desesperado para ganhar dinheiro nesse momento, né? É uma grande oportunidade que eu tenho, né? É um privilégio, acho que esse é o termo correto, assim. Então eu pretendo tocar ficha ainda e ver onde é que vai dar. A princípio, eu estou gostando muito do retorno do Sofia Iotto. Ele tem saído bastante em livros didáticos, por exemplo, livro de português. Aí hoje em dia, eu acho que até na nossa época, se usa muito quadrinhos em questões de vestibular, em questões para educação. Então, livros didáticos de português, de literatura, de história, às vezes pedem autorização dos quadrinhos, que eu acho muito bacana, que é uma grana extra que é bacana, né? Que é um trabalho que a gente não tem, é só a gente liberar o uso do material. Exatamente, é o uso autoral, então é muito bacana. Assim, eu vejo, então, se as professoras estão gostando, quer dizer que é um conteúdo útil, um conteúdo legal. E também eu estou com muita esperança com esse novo projeto que eu tenho aí do livro infantil, que a Sofia Iotto conhece em Porto Alegre, que apesar de estar pronto já faz uns 2 meses, agora que eu estou indo nas escolas. E o meu novo projeto agora é focar mais nessa literatura infantil para as escolas aqui do Sul. Ou seja, o meu público, apesar de ser do Brasil inteiro, né, os quadrinhos eles não têm a ver com o Rio Grande do Sul, né, tem a ver com as piadas, o conceito, as histórias, dá para ser entendido em qualquer estado. Apesar disso, eu vou começar a focar aos poucos, focar mais aqui no Sul, para as crianças mesmo, começar a contar a história de Porto Alegre, a história da Serra Gaúcha, a história do futebol gaúcho, focar em escola, na parte educacional mesmo, para crianças. Então é o meu novo projeto que eu estou começando agora há pouco, que na verdade é uma grande novidade para mim e eu estou muito curioso para saber como é que vai ser. Eu acho bem legal essa tua iniciativa, assim, eu acho que realmente combina com o estilo que tu vem desenvolvendo e com a linguagem que tu oferece, assim, que eu acho que é uma linguagem mais educativa, mas ao mesmo tempo informativa, então realmente acho que vai dar bem certo isso, Pedro. Eu até queria te perguntar uma coisa, falando mais especificamente, assim, do teu processo criativo na hora que tu cria um quadrinho, assim, como é que funciona mais ou menos, assim, o teu processo na hora de criar uma tirinha, esse tipo de coisa? Pois é, eu não me considero, na verdade, um bom desenhista, sabe? Eu já fiz alguns trabalhos de ilustração, acho que eu tenho meus méritos, mas não me considero, no fundo, um desenhista, ou pelo menos um bom desenhista. Eu me considero um contador de histórias, talvez, sabe? Por isso o meu processo criativo, talvez, eu acho, não é tão glamuroso como as pessoas pensam, sabe? Eu tenho uma mesa digitalizadora, uma Cintiq 12, eu acho, e é dessas mesas que a gente desenha e a gente desenha direto na tela, né? Então a gente enxerga o que a gente está fazendo sem precisar de papel. Então eu uso muito o Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+Z principalmente, para desenhar. E faz anos que eu não desenho mais no papel. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que praticar mais, que é um exercício que eu tenho que fazer, mas os meus quadrinhos eu tenho tirado todos diretamente na tela do computador, ou seja, são todos digitais. E por isso eu acho que eu tenho eu travo às vezes para desenhar, sabe? Eu tenho ainda uma dificuldade para fazer um traço mais fluido, mais livre, sabe? Muitas vezes eu vou desenhar e eu tenho medo de que fique muito diferente do desenho anterior, então eu copio e colo o desenho e desenho por cima, sabe? Numa layer nova. Então eu sinto que eu preciso ainda exercitar muito mais a ilustração no papel, sabe? Só que no momento de desenhar no digital, né? Desenhar direto no computador é uma coisa que é muito prática, facilita muito, poupa muito tempo, né? Então o meu processo basicamente é escrever no Word a ideia, o texto do balão, né? Pensar no quadrinho e depois ir direto para o Photoshop e ir lá criando layers, tudo um em cima do outro, nada no papel. Então é tudo feito no Photoshop, tudo que eu faço no Photoshop. Eu até tenho essa mesa digitalizadora, eu tenho consciência que eu estou usando uma Ferrari para andar 10 por hora, sabe?
Eu sei, por exemplo, que tem vários aplicativos, vários programas que simulam uma ilustração bem mais bacana, uma ilustração em aquarela, uma pintura, que eu consigo fazer de uma maneira digital, parecendo que é mais real, mas eu ainda tive preguiça para aprender, para ir atrás. Então, o que eu consigo fazer no Photoshop é o Photoshop básico, que já para mim já está ótimo, para as tirinhas já está ótimo. Só que eu tenho consciência então que eu estou usando uma Ferrari para andar 10 por hora. Eu poderia ilustrar coisas muito mais bonitas com aquela Cintiq, mas já passou a época também de eu me sentir culpado por isso. Eu acho que hoje eu já aceito que as minhas limitações de ilustração, esse meu processo criativo então é assim, né? Eu não tenho um horário específico para criar. Tem muitos autores que eu conheço, muitos amigos que têm horário específico. De manhã eu só escrevo roteiro, de tarde só desenho. Só que para mim é muito misturado. A minha organização ainda é muito... Não tem um padrão definido, assim. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho, às vezes eu tenho que fazer algo burocrático, então horário de desenho não existe. Para mim é quando eu tô... Não tem horário. Acho que essa é o que eu posso falar também do meu pique, do meu processo criativo, assim. Eu sempre acho que não é o que as pessoas esperam, que não é a resposta que as pessoas esperam. Eu acho que as pessoas esperam que eu faça um rascunho no papel, depois eu escaneio, penso, testo com pessoas. Não tem nada disso, é tudo no digital. É claro que eu tenho um caderninho, né? Um caderninho que eu sempre levo comigo para escrever ideias, escrever frases que eu gosto, se eu estou escutando alguma coisa e eu escuto e eu gosto da frase, eu anoto para gerar uma nova. Então sempre tem um caderninho que está tudo anotado, mas depois é tudo direto pelo Photoshop mesmo. E me diz uma coisa, Pedro, de onde é que vem essas ideias, assim? Tu tem algum lugar que tu procura, algum lugar que tu te informa, ou elas simplesmente surgem, assim? Como é que é, mais ou menos? Eu fico bem curioso pra essa parte. Eu acho que a questão das ideias, eu como um criativo, roteirista de ideias críticas, eu acho que assim, nos últimos anos eu acredito que eu fiquei marcado como um cartunista de tirinhas de quadrinhos críticos, né, que tenham alguma crítica construtiva e que não sejam só piadinhas pastelão, piadinhas para alegrar. É claro que muitos dos meus quadrinhos é piada por piada, mas os que mais viralizaram, que as pessoas mais ficaram conhecendo, são as piadas, o conteúdo mais crítico, desde o Quadrinhos Ácidos, tanto o Quadrinhos Ácidos quanto o Sofia e Otto. As que mais viralizam são as que falam sobre machismo, consumismo, racismo, sobre, sei lá, homofobia. E então eu acho que nos últimos anos eu fiquei marcado como autor com esse tipo de conteúdo, que eu acho muito bacana, fico muito feliz, que é o meu objetivo, assim. E da onde elas vêm, eu acho que elas começaram a surgir numa época, eu tô com 35, acho que lá pelos 30 anos eu comecei a ficar mais, não digo ranzinza, mas mais chateado com algumas coisas que eu via, assim, sabe, com preconceito, com a questão de, sei lá, jogador de futebol ganhar muita grana, enquanto o professor ganha quase nada. Então, esse tipo de raiva que eu estava tendo foi gerando uma necessidade de eu extravasar de alguma maneira. E eu lembro até hoje o jeito que nasceu o Quadrinhos Ácidos. O Quadrinhos Ácidos nasceu através de um teste que eu fiz. Eu estava muito puto da cara no momento e eu fiz um quadrinho chamado Pessoas que eu não entendo. O nome era Pessoas que eu não entendo. E até hoje eu vejo esse quadrinho e até várias tirinhas que eu fiz anos atrás, eu enxergo até de uma maneira que era uma época que eu acho que eu mesmo era mais preconceituoso, sabe? Porque basicamente esse quadrinho mostrava pessoas que eu acho esquisitas, sei lá, eu nem lembro, eu citava no quadrinho, pessoas que eu não entendo, pessoas que tiram fotos de comida, pessoas que tiram foto em academia, pessoas que precisam ficar postando toda hora o que elas estão fazendo, mulheres que acham que é sempre o homem que tem que chegar nelas numa festa. Era basicamente só isso o quadrinho. Ele só mostrava essas situações e ele viralizou de uma maneira muito grande. Eu postei no meu perfil pessoal e mesmo assim viralizou muito, sabe? Eu nem tinha aquele volume de seguidores, eu devia ter só, sei lá, 20, não sei, tinha poucos
Eu tinha só os seguidores do Tirinhas do Zodíaco, para você ter uma ideia. E mesmo assim viralizou muito. E aí surgiu a ideia, opa, esse tipo de conteúdo viralizou. Ou seja, um conteúdo que foi uma tentativa minha de extravasar uma raiva, viralizou. Então eu vou pegar isso, eu vou continuar nesse molde e criar uma série só com isso. E aí surgiu o Quadrinhos Ácidos. E então nesse momento porque, respondendo a tua pergunta, né, da onde eu tiro as ideias, como surge os roteiros, o conteúdo para se passar, né? Nessa época, então, surgiu de uma necessidade que eu estava tendo de extravasar minhas raivas, sabe? E hoje em dia é um pouco diferente. Eu ainda tenho muita essa necessidade de extravasar as raivas que eu tenho, as indignações. Eu acho que o termo não é mais raiva hoje, é as indignações que eu tenho das notícias, né? As injustiças. Eu acho que hoje em dia eu também sou uma pessoa menos preconceituosa, menos machista. Então, os quadrinhos de hoje em dia, tanto da Sophie Otto quanto boa parte do Quadrinhos Ácidos e boa parte do Sophie Otto, vem da mesma necessidade de eu, primeiro, extravasar algumas indignações que eu tenho, mas também de fazer um bem para o mundo, eu acho, sabe? Quando eu estou falando sobre feminismo, sobre machismo e feminismo, eu me sinto útil. Quando eu estou falando sobre o racismo, eu me sinto útil, sabe? Eu sinto que eu estou sendo muito mais útil fazendo as pessoas conversarem entre si a partir desse conteúdo do que eu trabalhando numa agência de propaganda fazendo cartazinho para a empresa, entende? Então eu me sinto mais útil para o mundo. Então o que me motiva a continuar criando quadrinhos é extravasar e fazer com que as pessoas reflitam, sabe? Eu acho que um lado bom das redes sociais é esse retorno direto que a gente tem nos comentários. A gente sabe direto se as pessoas estão gostando, se não estão gostando, se está mudando a vida das pessoas ou não. E uma das coisas muito legais que tem acontecido já há alguns anos é eu ver que eu estou indo no caminho certo, sabe? É as pessoas dizendo, Pedro, que legal, eu acho muito legal os assuntos que tu aborda, eu acho que tu está fazendo um bem pro mundo, eu estou enxergando algumas coisas de outra maneira depois que eu li os teus quadrinhos. Eu tô me sentindo, principalmente hoje em dia, eu tô me sentindo representado porque a Sophie Otto eu quis incluir uma personagem negra. A personagem principal, que é a Sofia, é uma garota, uma criança negra. Sim. Então, só pelo esse simples fato de existir uma personagem negra, eu já tô recebendo um monte de mensagens dizendo, Pedro, finalmente estou me sentindo representada, sabe? Como isso a gente não percebia, é difícil de perceber, já que a gente não sente isso, né? Eu sou um homem heterossexual, branco, né? Classe média alta, então vários problemas a gente não consegue enxergar. Eu não sei como é que são os negros, como é que eles sofrem, eu não sei como é que são os gordinhos sofrendo gordofobia, eu não sei como é que são as mulheres sofrendo com machismo, mas eu tento fazer um exercício de empatia, né? Eu acredito nas coisas que né, eu acredito que todo mundo merece direitos iguais, então eu exercito muito essa questão da empatia, de ser empático, e uso meus quadrinhos para isso, né? Então também os meus quadrinhos já foram acusados de ser politicamente correto por causa disso, de estar sempre fazendo mimimi, reclamando de bobagem. Aí se eu faço um quadrinho sobre machismo, sempre tem os caras reclamando, mimimi e coisa chata. Então as redes sociais também possibilitam que a gente receba um retorno bom, né, um retorno, críticas construtivas, mas também a gente percebe como a sociedade tem muito a evoluir ainda, sabe? Sim, com certeza. Como tem pessoas que não aceitam que elas percam os seus privilégios, digamos assim, né? Eu acho que principalmente quando eu posto alguma coisa sobre racismo, sempre tem uma galera falando que aquilo é exagero, sabe? Quando é sobre feminismo, sempre tem a galera falando que aquilo é exagero. E normalmente é muito engraçado, porque normalmente quem reclama de mimimi, quem fala que é exagero, sempre é o público que é exatamente o oposto daquele
que se sente agredido. Por exemplo, se o quadrinho é sobre racismo, quem reclama são brancos. Se o racismo é sobre feminismo, quem reclama são homens. Se o quadrinho é sobre homofobia, quem reclama são héteros. Então é muito engraçado ver esse momento que a gente vive no mundo, né? E eu acho que os quadrinhos é a maneira que eu tenho para me expressar e para ver, e para ter esse retorno, para fazer o pessoal conversar sobre isso. Então eu acho que eu me enrolei me enrolei um pouco na resposta, mas acho que foi bem completa. Eu acho que é um pouco de tudo o que gera da onde vem as ideias, né? A primeira é eu querer extravasar e eu me senti útil com isso, me senti saber que eu tô fazendo uma coisa que é boa pro mundo, sabe? Que tem pessoas que dizem que estão gostando, que estão mudando a vida. Pô, já recebi presente, né? Nessa Comic Con recebi meus personagens em bonequinhos de feltro, em pelúcia. Pô, a pessoa ficou horas fazendo isso. Se a pessoa ficou horas fazendo isso, então quer dizer que meu trabalho tocou a vida delas de algum jeito, sabe? Na época do Tirinhas do Zodíaco, que eu considero que é o meu trabalho mais pastelão, mais bobinho, porque era só piada por piada, teve um guri que me escreveu uma mensagem dizendo que praticamente deixou de se suicidar por causa das tirinhas, sabe? Que era a época do colégio, ele estava no colégio e ele estava triste, ninguém falava com ele, estava com depressão, estava começando a pensar em suicídio, e que na época que as tirinhas do Zodíaco viralizaram, cada vez que a gente postava na internet a tirinha, os coleguinhas dele começavam a conversar entre si sobre o quadrinho. Então foi um jeito que ele viu para fazer novos amigos, sabe? E, pô, cara, tu escutar isso, né, que teu trabalho melhorou uma pessoa que estava triste, né, isso é impagável. Então eu acho que é um poder que vários tipos de arte, ou todos os tipos de arte têm, né? Seja música, seja filme, seja uma pintura, seja quadrinho, seja uma poesia, o poder de tocar a pessoa e fazer ela pensar sobre alguma coisa, sobre fazer ela refletir sobre a vida e melhorar, isso é fantástico. E acho que é isso que é a principal coisa que me faz querer continuar criando quadrinhos. Bem legal tu compartilhar essas histórias, assim, Pedro, porque realmente eu imagino que na tua posição tu deve ouvir tanto coisas boas como coisas ruins, mas eu acho que sempre é bom lembrar uma coisa que me falaram uma vez, que arte boa faz barulho. E esse barulho pode ser tanto barulho de pessoas reclamando como barulho de pessoas aplaudindo, entende? Mas ela causa alguma coisa nessas pessoas, isso que é o mais importante, né? De uma arte que não é boa, ela não vai causar nada, ela não vai, não vai ser indiferente. Eu não sei, eu acho que eu pensava assim antigamente, até no início do Quadrinhos Ácidos, várias tirinhas do Quadrinhos Ácidos eu criava justamente para viralizar. Eu pensava, não, eu vou fazer um assunto polêmico para viralizar, não importa se é bom ou se é ruim, mas só de tocar nesse assunto polêmico tem mais chance de viralizar. Então eu pensava muito isso. Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, sabe? Porque eu também aprendi ali que eu fiz um grande volume de leitores na internet, e esse grande volume, como eu comentei antes, não se mostrou, só uma pequena parcela, uma minúscula parcela se mostrou interessada em comprar meu material e me apoiar. Então, não que eu seja, parece que eu estou parecendo ingrato, né? Eu sou muito grato ao meu público, mas eu aprendi talvez ali que talvez não... que eu tô tentando agora um outro canal, uma outra coisa. Eu não tô tentando algo só para viralizar, para chamar atenção, né? Como tu falou, né? Então eu tô tentando uma outra coisa. Então eu não sei mais dizer se isso tem a ver diretamente com a qualidade, né? Cara, e outros exemplos específicos, sabe? Nossa, eu conheço tantos cartunistas com um trabalho fantástico, assim, genial, que me toca, que eu acho do caralho. Só que os caras é o tipo de conteúdo que não viraliza na internet. Então é difícil medir isso, né? É difícil medir o que é bom, o que é ruim pelo retorno da internet, né? Até o que eu queria dizer com isso não era tanto uma questão de viralizar. O que eu quero dizer com fazer barulho é realmente causar alguma coisa numa pessoa, sabe? Porque realmente tu pode ver uma pintura abstrata e aquela pintura abstrata te causar alguma coisa, sabe? Realmente tu tem que gerar algum sentimento a partir daquilo. Não tanto essa questão que nem tu falou do viralizar, realmente não acho que tem que entrar tanto nisso. Eu acho que isso muitas vezes é consequência de várias coisas, do lugar que tu tá, do momento,
Enfim, tipo, muitas vezes... Sorte. É sorte, sabe? Às vezes a pessoa, ela, que nem tu falou, é muito talentosa, mas ela tá talvez no lugar errado, na hora errada, e as coisas não aparecem pra ela, embora ela tenha um conteúdo que realmente cause alguma coisa, sabe? Que realmente, tipo, faça um certo barulho, sabe? Mas... Assim, com certeza. E eu acho que uma grande questão que a gente está vivendo na era das redes sociais, né? Então, nossa, eu não consigo nem imaginar como seria fazer esses quadrinhos há 15 anos atrás, quando não existia isso, né? Quando não existia, ou mais, 20 anos atrás, quando a única possibilidade seria publicar apenas em revista ou jornal. Não consigo imaginar como um trabalho poderia se expandir sem as redes sociais. Então, muitas vezes uma gurizada que está iniciando uns quadrinhos me pede dicas. Cara, a primeira coisa que eu digo é aproveita as redes sociais, sabe? É uma ferramenta que a gente tem para usar como termômetro para saber se o que a gente está criando as pessoas gostam ou não, né? O poder de compartilhamento é uma coisa, nossa, genial, né? Isso até já é meio antigo, né? Porque o Facebook, né, a gente já escuta que está morrendo aos poucos, né? Eu ainda uso bastante, vejo muita gente usar, mas ele não é mais tão novidade. Então, então essa questão de compartilhamento nem é mais tão nova, né? Eu tô falando como se fosse uma coisa nova, mas talvez vá morrer daqui a pouco. Mas só quero dizer que hoje em dia, então, a gente tem essa ferramenta fantástica de não só passar o trabalho adiante, mas ver se as pessoas estão gostando ou não do trabalho, sabe? Eu não consigo imaginar isso há 20 anos atrás. O autor, o cartunista, publicar uma tirinha num jornal, por exemplo, e ter que esperar as cartas dos leitores semanas depois, meses depois, para saber se a pessoa gostou ou não, né? Então hoje tudo a gente tem uma coisa mais imediata, é muito mais rápida. E claro, tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita questão de achar que tudo a gente tem que ler de graça na internet, e eu senti muito isso com os quadrinhos, que eu sempre quis postar de graça na internet. Eu nunca pensei em criar um conteúdo só para um livro, ou por exemplo, postar a metade. Eu já vi alguns quadrinistas fazendo isso, postar a metade da tirinha e para o cara ler o resto a outra metade, ele tem que clicar e acessar o site, e assim no site ele consegue ganhar dinheiro com o anunciante. Eu nunca fiz isso. Né? Exato, eu sempre quis dar tudo de graça, mas ao mesmo tempo eu vi que muitas vezes quando eu lançava livro, tinha alguns leitores que ficavam putos da cara, como se eu fosse um cara que pensasse só em dinheiro. Ele tá lançando livro para ganhar dinheiro, sabe? E eu senti muito isso, e até foi muito engraçado com o primeiro livro que eu lancei, com Tirinhas do Zodíaco. E assim, a gente lançou a série de quadrinhos, a série durou 5 meses, as pessoas amavam, né? Os leitores amavam, e quando a gente anunciou, pessoal, agora a gente parou de produzir as tirinhas e agora tem um livro se vocês quiserem comprar. Teve pessoas que nos xingaram falando que a gente era mercenário, sabe? A gente fez tudo de graça, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Eu me perdi de novo. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm essa coisa muito boa, tem também uma coisa que gera nas pessoas a sensação de que tudo tem que ser de graça, né? E muitas vezes isso machuca, sabe? É um conteúdo de graça, mas a gente precisa de dinheiro também, né? Eu acho que às vezes as pessoas confundem isso pelo fato de que a gente falou, hoje em dia existe uma barreira de entrada muito baixa para poder entrar no mercado desses, então tu acaba tendo muitos conteúdos gratuitos, e ao mesmo tempo, quando tu vê que tu tem que pagar por uma coisa, mesmo que ela seja de maior qualidade, muita gente acaba refutando, sabe? Tu vê muito isso, por exemplo, com o YouTube, canais de YouTube, que, poxa, tem muitas coisas legais hoje em dia, né? Mas até para monetizar, realmente, as pessoas têm que fazer algumas alternativas, assim, usar patrocínio, usar não sei o que, e tu vê direto muita gente ficar chateado com esse tipo de situação, achando que ele falou, a pessoa se vendeu, sabe? Isso aqui não é se vendeu, acho que existe um ponto em que aquilo vai deixar de ser hobby e vai começar a virar, de fato, uma profissão, ou aquilo vai ser deixado de lado, e as pessoas têm que entender isso, sabe? Que houve uma dedicação de tempo, sabe? Houve um investimento. E eu acho curioso, tu falou no YouTube, né? Eu não tenho muito domínio nesse assunto, nessa plataforma, mas eu sinto que o YouTube é a ferramenta, é a rede social que mais decaiu no sentido de pagamento, assim, de grana, né? De se criar um conteúdo para sobreviver daquilo.
Hoje em dia tem um monte de youtubers, né? Então é possível viver disso, mas eu tenho vários contatos, vários amigos que são animadores e tinham assim, centenas de milhares de assinantes no YouTube, que eles praticamente tiveram que cair fora, de parar de postar as coisas, de parar de produzir conteúdo, porque o YouTube não pagou mais tanto como pagava antes, sabe? Começavam a impor, não deixavam mais falar palavrão, não deixavam mais produzir, postar algum tipo de conteúdo, e principalmente começaram a monetizar muito menos. Então as redes sociais estão aí para ganhar dinheiro também, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O próprio Facebook, né? O Facebook decaiu muito nos últimos 2 anos, que nem eu comentei. Quando eu criei o Quadrinhos Ácidos, a cada quadrinho que eu postava e viralizava, eu ganhava 5 ou 10 mil seguidores a mais. Então era uma coisa era um gráfico muito crescente de crescimento do público. Nos últimos anos, nossa, eu posto um quadrinho e ele ganha 50 seguidores a mais. Ou seja, o Facebook ele está incentivando muito que a gente pague, né, que a gente faça as postagens gratuitas. Ou seja, algumas ferramentas não estão mais incentivando tanto a produção de conteúdo, né? Então, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim, cada caso é um caso diferente. Eu acho que esse cenário ele vai mudar, eu acho que também o comportamento das pessoas em relação a isso está mudando. Eu acho que passou uma certa euforia que tinha uns anos atrás em relação a tudo isso, sabe? Acho que, de certa maneira, até essa questão de ficar um pouco mais offline ou de ter as coisas mais presenciais está sendo agora um pouco mais, como é que eu vou dizer, valorizada, assim, essa coisa de participar de eventos, de ter o livro físico, sabe? Realmente acho que está tendo um movimento de volta para isso, passado essa coisa bem do digital que a gente teve, sabe? Eu acho que na questão dos quadrinhos, a gente está num momento muito bom, porque assim, nossa, a questão dos quadrinhos, ela está crescendo muito, né? Eu acho que um dos incentivadores, um dos grandes responsáveis por esse crescimento de vendas de quadrinhos, da questão de o quadrinho não está mais sendo visto como uma coisa só de criança, sabe? Um dos grandes responsáveis é a questão dos blockbusters no cinema, né? Homem de Ferro, Os Vingadores, os filmes de super-heróis, né? Nunca teve tanto filme de super-herói, né? E isso mesmo não sendo os quadrinhos com que eu trabalho, né? Eu trabalho com quadrinho de humor. Mesmo não sendo o mesmo tipo de assunto, né? Isso impulsiona tudo. Impulsiona toda a cultura pop no geral, né? Então, hoje em dia os quadrinhos já migraram muito das revistarias para livrarias, né? Tem muito, já faz alguns anos, na verdade, né, que já tem, quadrinho de capa dura em livraria. Em outras palavras, as editoras já estão enxergando como realmente uma literatura decente, uma literatura considerável, e não só uma coisa de criança, uma coisa de adolescente. Isso é um crescimento muito bacana. E uma outra coisa muito legal para criador de conteúdo, nesse caso eu falo para criador da arte gráfica, né, dos quadrinhos, mas eu acho que para qualquer tipo de criador, fazedor de conteúdo, é a questão de que surgiu já há uns anos, 6 anos, mais 7 anos, a questão do financiamento coletivo, né, o sistema de financiamento coletivo, que aqui no Brasil o mais conhecido é o Catarse, né, que funciona como uma pré-venda praticamente, né. O público, ele ajuda o autor a produzir o material, e assim, como eu disse antes, foi o jeito que eu produzi todos os meus livros. Então antes também seria impossível produzir essa quantidade de cópias desse material físico se não existisse esse sistema de financiamento coletivo. E depois disso veio um outro sistema muito bacana, que é o sistema de financiamento coletivo recorrente, que aqui no Brasil o mais famoso é o Apoia-se, que é tipo o Catarse, só que o projeto não existe início, meio e fim. O Catarse normalmente o autor, o cartunista, ele quer lançar um livro. Ele precisa, sei lá, de R$10 para lançar o livro. Então ele tem 2 meses para arrecadar esse dinheiro. Quando ele arrecada, o livro é produzido, o livro é entregue e o projeto acaba. Esse é o Catarse. E o Apoia-se, que é esse outro sistema, ele tem um outro conceito. O conceito é um financiamento recorrente. Ao invés do autor, aliás, ao invés do leitor, né, do fã,
querer apoiar com um valor alto, o valor de um livro, por exemplo, ele vai apoiar mensalmente com pequenos valores, né? Com valores menores, começa de R$2, R$5, R$20, quem quiser pagar mais, paga mais, mas é o lance de estar perto do autor e é uma ajuda contínua, né? É uma construção contínua. Então é um sistema que ajudou muitos autores, muitos quadrinistas, inclusive eu tenho o meu clubinho que se chama o Clube do Pedro Leite, lá no Apoia-se, e eu tenho meus apoiadores, são cerca de 60, se não me engano, 70, 60, e os quadrinistas que têm esses clubinhos, né, eles conseguem gerar conteúdo exclusivo para quem apoia. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que produz tirinhas exclusivas para os leitores dele. Tem gente que faz sorteio, eu faço sorteio de vez em quando de materiais exclusivos. Quando eu vou lançar um livro, eu envio primeiro para eles, ou envio alguma coisa exclusiva para eles. Então é uma maneira do público fã estar muito mais perto do autor e ajudar muito mais. É uma intimidade também, sabe? Então eu citei, então, a gente está num momento bacana do crescimento dos quadrinhos em si, né? A ideia dos quadrinhos está crescendo, não se tem mais tanto preconceito, né, sobre a cultura nerd, e também tem essas ferramentas aí de financiamento coletivo que ajudam muito a gente como autor, assim. Fantástico. E eu queria até te perguntar uma coisa no sentido de propriedade intelectual, assim, Pedro, porque como tu falou, tu não tinha necessariamente um personagem, agora tu tá tendo esses personagens, tu consegue ver isso mais pra frente virando tipo, como se fosse uma franquia, assim, que nem eu vejo que muitos quadrinistas acabam fazendo, assim, talvez tentar licenciar isso com algumas linhas, mais pra frente, sei lá, virar brinquedo, não sei, sabe, aquele tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso é uma outra etapa, assim. Claro que eu tenho muito interesse nisso, mas eu ainda peixe pequeno, sabe? Eu lembro muito que uma vez eu perguntei isso pro Carlos Ruas. O Carlos Ruas, ele é cartunista, ele é autor do Um Sábado Qualquer, que eu acho que é o webcomic que mais bomba na internet, deve ter uns 3 milhões de seguidores. A série dele fala muito sobre Deus, sobre religião, e ele critica muito isso. E uma vez perguntaram para ele assim, como é que funciona a patente? Quando é que vai registrar? Tu quer registrar? É caro ou não? E eu lembro que ele falou uma coisa bem interessante, que na verdade é o que todo mundo pensa, assim, registrar é muito caro. Registrar um personagem, até onde eu sei, uma marca é muito caro. Então ele só passou na cabeça dele em registrar os personagens dele, patentear, quando ele começou a atingir um grande público na internet, quando ele começou a viralizar bastante, quando as pessoas começaram a comprar muita coisa dele. Só depois que ele se preocupou com isso. Eu nunca registrei nada, sinceramente. Os registros que eu fiz foi tudo pelo livro. O que acontece, os livros que eu tenho estão registrados na Biblioteca Nacional, ou seja, eles têm ISBN, o código ISBN, tem código de barra, então ele é oficialmente um livro. Todos os livros que eu tenho são oficialmente livros. Então isso para mim já basta nesse momento, assim, já está registrado lá na biblioteca que eu sou o autor. Mas claro, mais adiante, se bombar muito e surgir uma empresa que queira fazer produtos com os meus personagens, fazer brinquedos, aí eu vou ter que conferir isso com o advogado certinho. Então, sinceramente, eu sou muito leigo nesse assunto. Os registros que eu tenho são tudo em Biblioteca Nacional, que no momento já me basta, assim. Mas sim, o meu sonho é ter um canal no YouTube de novo para fazer animações da Sophie e Otto, que são personagens infantis, e como eu estou com esse livro para crianças, meu sonho também é ter futuramente um livro que venha um produto junto, um brinquedo junto, ter bonecos, né? Eu acho que eu para mim, como criador de algo físico, de algo bonito de se pegar, ou seja, quadrinhos, criador de um design, o meu sonho é que vire desenho animado, sabe? Mas isso é só um sonho por enquanto, não sei como chegar lá e sou leigo, não penso muito nisso a respeito. Mas acho que é uma coisa que é sempre bom tu ter em vista, assim, porque muitas vezes que nem te perguntam, poxa, qual é o teu auge, assim, teu objetivo? E é bom ouvir isso de ti até pra saber, assim, que realmente existe um interesse nesse sentido, porque, como eu te falei, às vezes pode ser que não agora, mas pode ser que daqui a um tempo apareça uma oportunidade
enfim, né? Aí vamos ver o que sai disso. Eu acho que como estou lidando agora com crianças, né? É claro que meus quadrinhos, o público dos meus quadrinhos na internet é de 20 anos para cima, 25 anos, 30 anos para cima. Mas eu estou focando agora para crianças. Então, claro que um dos meus objetivos também é agradar empresas o suficiente para ter um patrocínio para criar um desenho animado. Seria fantástico ter um canal no YouTube com desenhos animados. Mas isso é muito caro, né? Então é lá adiante, mas é um dos meus objetivos com certeza. Acho que meu sonho é ter brinquedo. Eu adoraria ter um brinquedo, ver as pessoas que veem dos meus personagens. Isso me alegra muito pensar nisso no futuro. E Pedro, tirando um pouco o foco agora do trabalho em si, eu queria saber um pouco mais assim, como é que é a tua rotina, assim, mais ou menos, o que tu faz de hobbies, assim, como é que é o teu dia a dia, assim, também fora do trabalho, não só na parte de trabalho, embora eu saiba que isso tomou bastante do teu tempo, mas conta um pouquinho mais sobre isso. Pois é, a minha rotina tá bem complicada, na verdade, nos últimos anos, eu acho. Eu não estou muito bom nisso. O que acontece assim, faz mais ou menos 6 anos que eu saí definitivamente de agência de propaganda. Desde então, eu comecei a trabalhar em casa. Eu saí de agência para trabalhar em casa. 2 anos depois, eu não aguentava mais trabalhar em casa, porque eu sou um péssimo chefe de mim mesmo, eu acho. Eu acabava trabalhando de pijama, acabava acordando muito tarde, trabalhando de noite para compensar a manhã que eu tinha dormido inteira. Então eu sentia a necessidade de estar num escritório de novo. Então eu procurei primeiro coworking, né? Empresas coworking que são escritórios que a gente paga por hora, paga por dia, por semana para trabalhar. Mas eu achei muito caro, é muito caro, né? Apesar de ser uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que surgiu nos últimos anos e está bem intensa, essas empresas de coworking, né, que as pessoas fazem reunião e levam seu próprio notebook e tal, eu achei muito caro. E eu comecei a procurar escritórios coletivos. E eu acabei achando, numa época eu achei um escritório muito bacana, de um monte de arquiteto, e eu comecei a trabalhar lá com eles. Era bem mais barato, bem mais em conta, e basicamente a gente paga um aluguel, a gente pagava um aluguel de uma sala, de uma casa, e dividia entre todos que trabalhavam lá. Então, depois eu fui para um outro coletivo. Hoje eu trabalho no outro coletivo que, por coincidência, mais da metade são arquitetos também. Tem arquiteto, tem outro ilustrador, tem designer, tem tatuadores, é muito legal. É aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Qual que se chama Casa de Sofia. É a Casa de Sofia. É um coletivo que se chama Casa de Sofia, que é na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E eu já tô lá 2 anos. Eu fiquei 2 anos no outro e agora tô lá 2 anos. E é muito legal pra gente criar uma rotina, pra acordar, pra se vestir, sabe? Isso é uma coisa meio bizarra, né? A gente falando, se quem está escutando isso está acostumado a trabalhar numa empresa, mas se a gente está trabalhando sendo os nossos patrões, às vezes tem gente que tem dificuldade de ter essa rotina. Então ficar trabalhando num escritório coletivo, de pagar um aluguel numa sala para trabalhar fora de casa é muito importante. E para mim foi muito importante, para acordar cedo, para me vestir, para não ficar de pijama o dia inteiro, e principalmente, Marcos, para ver pessoas, sabe? Eu fiquei anos sem ver pessoas. E eu ainda tenho muito essa necessidade, sabe? Eu sou muito fechado. O meu trabalho, o trabalho de cartunista de quadrinhos, é um trabalho muito solitário, né? E a gente trabalha com a gente mesmo, né? Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de falar com pessoas, de ver pessoas. E como eu sou meio fechado, foi muito importante estar num escritório assim. Então o meu cotidiano, assim, o meu dia a dia é acordar e ir para esse escritório, como se fosse uma empresa. É claro, eu faço meu horário. Às vezes eu acordo mais tarde, às vezes trabalho até mais tarde, né? Não tem tanta burocracia assim de uma empresa, de uma agência. Mas eu confesso que muitas vezes eu tenho saudade de estar numa empresa, de fazer parte de uma equipe, de ganhar brindes no final do ano, de ganhar 13º, de ter férias. Isso eu sinto muita saudade, assim. Mas eu estou me organizando para ter um rendimento melhor, assim. Principalmente agora que eu vou focar em escola, em criança, em conversar com professores, alunos. Então eu já estou num novo momento, assim, que eu estou enfrentando uma coisa que é nova para mim.
Mas basicamente é isso, nesse escritório. E é muito importante não trabalhar em casa. Eu tenho várias amigas e vários amigos que são ilustradores, que são cartunistas, e eles conseguem trabalhar em casa e para eles é super tranquilo. Ou seja, são pessoas que têm um nível de organização que conseguem separar mesmo o que é vida pessoal e que é trabalho no mesmo local. E eu tenho essa dificuldade. Então, para mim, foi muito importante ir para um escritório coletivo. É legal tu falar essa parte, assim, porque realmente eu também tenho vivido isso mais ou menos nos últimos 2 anos, desde que eu saí do estúdio que eu tava. E realmente acontecem muitas coisas, assim, desde essa parte de organização, de tu ter que, sei lá, digamos, ter uma agenda e ser bem organizado e bem disciplinado de seguir elas, mas também essa parte social, que nem tu falou, às vezes acaba sendo bem complicado. Eu acho, pelo menos pra mim aqui, ainda mais que eu moro numa parte mais isolada aqui da nossa cidade, que às vezes eu acabo ficando um pouco, como é que eu vou dizer, afastado de tudo, assim, sabe? É um pouco engraçado isso, mas eu sempre tento de alguma maneira, tipo, não, sei lá, socializar com as pessoas, encontrar podcasts, né? Coisas desse tipo, assim. Mas é bem importante isso, cara. Eu sinto que uma coisa que eu decaí muito quando eu saí de agência de propaganda foi realmente falar com pessoas. Falar, sair em festa, ir em bar. Eu deixei de fazer happy hour, sabe, por exemplo. Então, tudo tem seu pós e contras, né? A gente tem que medir tudo isso. E eu ainda estou construindo essa minha carreira. Por enquanto está tranquilo. Eu adoraria ver mais pessoas. Adoraria te ver mais, Marcos, já que a gente mora na mesma cidade, já que a gente teve já que a gente teve um contato, já que a gente teve um contato muito próximo quando criança, né? Então, lembrando de novo que eu te vi fantasiado de ceia quando criança, e é muito legal ver que tem pessoas que fazem a mesma coisa que a gente gosta, né? São diferentes tipos de ilustração, mas é arte, né? Então é sempre bom ver pessoas e eu fico feliz quando eu consigo ver. Eu vou ver se eu consigo te visitar outra hora aí. Do dia que você tá lá todo dia, vamos ver se eu dou uma passada ali quando eu arranjar um tempinho aqui. Cara, eu moro no centro e trabalho na Cidade Baixa. Aonde tu mora mesmo? Eu moro aqui pro lado da PUC, sabe? É bem longe. É o que todo mundo diz. Mas estamos aí. E a gente tem amigos em comum, né? A Mari, que é ilustradora, tatuadora. Sempre a galera se conhece, né? Impressionante. Eu, a Mari e tu, a gente trabalhou no mesmo estúdio, na Lopra também, há um tempo atrás. Eu fiz um freela bem pequenininho. Então as pessoas dizem, né, que Porto Alegre é um ovo, né? As pessoas se conhecem, todo mundo se conhece. Então é relativo. Estamos aí. Pedro, eu vou fazer agora uma sessão que eu acho que tu vai achar interessante, ou talvez não, vamos ver. Mas eu gosto de fazer um bate-bola com os convidados sempre. Tipo aquelas perguntas rapidinhas que a Xuxa fazia no programa dela. Se tu quiser comparar com a Xuxa, pode ser. Pode ser. A Xuxa é gaúcha também, né? Vamos fazer no esquema da Xuxa, mais ou menos, pode ser? Tá, vamos lá. Tá, então. Beleza. Começando, primeira pergunta, vamos lá. Um filme, Pedro. Esse tipo de bate-bola, então. Tá, entendi. Tá, agora eu vou responder, tu pode digitar. Claro. Cara, acho que o filme que mais me tocou recentemente é o filme Her, que é o Ela, que eu gosto bastante, assim. Eu gosto de trilha sonora do filme, do aspecto gráfico do filme, do próprio roteiro. Deixa eu só perguntar, agora tu edita, né? Eu respondo mais diretamente, só falo a resposta que tu para de falar? Olha, Pedro, pode ficar bem à vontade, cara. Na verdade, se quiser dar uma complementada, eu sempre acho legal, assim, só pra pessoa também não ficar aquela coisa tipo filme, Shrek. O cara para, assim, né? Tipo, oi? É bom só dar uma justificativa, não precisa também fazer uma dissertação, claro, né? Mas o que nem tu falou agora foi ótimo. Então, acho que... Me pergunta de novo que eu respondo de novo, então. Não, eu acho que esse já tava num tamanho bom, essa não tem problema. Tá, acho que a gente pode ir pra próxima, pode ser? Foi, partiu. Tá bom, Pedro, então uma música. Cara, essas perguntas são muito difíceis. Eu acho que... Eu não tenho música preferida. Eu sou muito sonoro, eu gosto muito de música.
Eu gosto muito de trilha sonora de filmes. Às vezes eu gosto de desenhar escutando só uma trilha que não tenha vocal. Não sei te responder, eu gosto muito de acordeon. Rock, acordeon, música calma. Acho que a minha resposta é acordeon. Tu toca mesmo acordeon, Pedro? Isso é uma pergunta que eu tenho faz tempo. Isso é uma coisa meio broxante na minha vida, eu acho. Eu tenho um acordeon, eu já tive 2 acordeons e eu desisti de tocar porque eu achei muito difícil. Então foi uma falha minha, uma desistência, que eu fiz aula alguns meses, depois eu deixei de lado e hoje eu não sei nada, mas eu quero tocar um dia, eu gosto muito de acordeon. Tenho uma, não sei tocar ainda, mas tocarei um dia. É isso que é importante, cara. É importante manter a vontade. Bom, vamos para a próxima então. Um lugar. Olha, em homenagem a você, Marcos, Cidreira. A melhor praia do Rio Grande do Sul, Cidreira. Deve ter 10 mil habitantes, uma praia simples, uma praia humilde, com água cristalina. E gosto muito de lá. Final de ano agora, estamos quase de férias, então quero pegar um sol lá em Cidreira. Melhor praia do Rio Grande do Sul, se não do mundo, né? Vamos ser sinceros aqui. Pedro, uma cor. Roxo, azul ou laranja? Não sei te definir. Não precisa definir. Pode pegar, então, sei lá, uma tríade nesse caso. Mas é muito engraçado. É muito engraçado a questão da cor. Eu tô gostando muito de rosa nos últimos anos, nos últimos meses, porque um dos meus personagens, a Sophie e Otto, né, da minha série, que é o Otto, ele é um gurizinho que veste rosa. Então muitas vezes eu lido com essa questão de: será que ele é gay? Por que ele tá vestindo rosa? Então eu tenho reparado muito na questão do rosa. Eu tenho gostado do rosa. Talvez a minha resposta seja rosa. Rosa. Pronto, rosa. Tá bem. Próxima pergunta, então. Uma comida. Pizza de chocolate, com certeza. Mas pizza de chocolate, tipo aquelas de negrinho, ou pizza de chocolate só? Chocolate. Todas, qualquer tipo. Isso quem está escutando esse podcast, que talvez seja de fora do estado, de São Paulo, do Rio, talvez ache bizarro. Mas aqui no Sul a gente tem uma certa cultura de comer coisas diferentes na pizza. Por exemplo, aqui tem pizza de estrogonofe, de coração, que para muitos paulistas é bizarro. E aqui tem pizza de chocolate, pizza com sorvete em cima, sabe? E eu acho que nos últimos anos eu descobri uma pizza aqui, que é uma pizza normal, de frango, de, sei lá, calabresa, só que tu pede ela com borda recheada de chocolate. Isso é fantástico, é divino. Aí o cara come a pizza e depois deixa as bordinhas de sobremesa. Cara, é genial. É minha comida favorita. Me passa esse lugar depois, por favor. Próxima pergunta, Pedro. Um jogo. Gimo. Gimo é um jogo porto-alegrense, já tem uns 20 anos. É um jogo de plataforma, tipo Super Mario, tipo Mega Man. E é um jogo muito lindo pra época, ninguém conhece o jogo. Fica a dica aí, jogo de plataforma Gimo. Isso era de algum videogame específico, assim, que realmente eu não conheço também? Isso era de computador, era da época do DOS. Acho que é de 97, se não me engano. Tinha que ter DOS pra jogar, mas hoje já foi adaptado pra Windows, né, pra jogar. E era um jogo feito em Porto Alegre, e quem me apresentou foi meu irmão, que ele estudava informática na PUC, e ele falou: meus colegas lançaram esse jogo. E era uma época, 20 anos atrás. Não existia celular naquela época, não existiam os games que tem hoje naquela época. Hoje tem milhões de games brasileiros, né, para celular, para computador, né, hoje em dia está muito mais comum, mas naquela época não existia. Então foi uma revolução esse jogo. E era um jogo com um nível, na minha opinião, no nível de Mega Man, Sonic, sabe? E eu achei lindo. E eu sempre fui uma criança muito detalhista. Eu acho que esse jogo tem muitos detalhes gráficos, assim, de pixel art minúsculos, que eu achava genial e eu acho ainda hoje lindo. Então, se eu for falar um game, apesar de gostar muito de jogos, eu falaria isso: Gimo e GTA San Andreas. Esse segundo eu joguei, bom. Pedro, agora vem a pergunta mais difícil desse bate-bola, que é a pergunta que todo mundo se enrola. E não tem problema tu te enrolar, não tem problema tu dar uma desculpa pra não responder, porque eu não quero também gerar inimizades nesse podcast.
Eu tô tenso. Não, calma, vamos lá. Pedro, uma pessoa. Cara, como assim, cara? Sei lá. Olha, tô solteiro, então eu não poderia dar o nome de uma namorada. Eu acho que talvez eu vá responder essa pergunta, uma pergunta muito próxima que já fizeram, assim, que é tipo isso, que se eu pudesse conversar com qualquer pessoa da Terra, viva ou morta, com quem eu conversaria, sabe? E uma pessoa que eu admiro muito é o Bill Watterson, nem sei se é assim que pronuncia, Bill Watterson, que é o criador dos quadrinhos do Calvin Haroldo. Então eu acho que eu ia escolher ele como uma pessoa, sabe? Que ele me ensina, mesmo ele já estando sumido há alguns anos, ninguém conhecendo mais o trabalho dele, assim, é uma pessoa que eu enxergo muita energia para eu continuar trabalhando e pro jeito que eu vivo, sabe? Que ele é um cara, não sei quem sabe, eu não pesquisei muito sobre isso também, mas assim, ó, o criador do Calvin Haroldo, o Bill Watterson, é um cara que possivelmente ele optou em deixar de ser milionário para não prejudicar o mundo. Basicamente isso. Os personagens dele já estavam bombando muito, já estavam fazendo muito sucesso, e aí ele teve a opção de fazer merchandising, né? De vender vender o personagem para fazer produto, fazer brinquedo, fazer lancheira, vender, sei lá, Nissin Miojo, o Calvin Haroldo, né? Merchandising. E ele optou em não fazer isso. E até hoje em dia a gente só enxerga produtos do Calvin Haroldo, livros. Não existe nenhum outro produto oficial. E então ele optou em deixar de ganhar muito dinheiro, porque ele achava que isso ia gerar um consumismo muito grande, ia fazer com que as pessoas gastassem dinheiro, gastassem coisas que elas não precisassem. E eu acho muito bonito essa mentalidade que ele tinha, que eu não vejo em muitos autores hoje ou no passado, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais próximo, tá, Marcos? Talvez eu seja meio injusto aqui, meio crítico demais, mas vamos pegar um exemplo mais próximo do Brasil. A Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica é a nossa Walt Disney, né? São os nossos personagens que mais deram certo nos quadrinhos. A Turma da Mônica tem os seus méritos, né? O Márcio Souza está na Academia Brasileira de Letras, ele faz muito quadrinho focando as minorias, né? Incentivando a leitura, tudo mais. O cara ensinou a gente a escrever, a ler, né? Então o cara tem esse mérito. Mas é o tipo de empresa que o cara faz muita coisa que, na minha opinião, faz mal no mundo, faz mal para as crianças. Por exemplo, ele vende, com os personagens dele, com a Turma da Mônica, vende nuggets, vende Nissin Miojo, né? Que são alimentos que fazem muito mal para as crianças, né? Teve uma época que vendia Guaraná ou Coca-Cola, alguma coisa assim. Chega a ter, eu não sei se ainda tem, mas eu acho que ano passado chegava a ter cartão de crédito da Turma da Mônica disfarçado em cartão mesada. Isso é sério? É sério, era cartão mesada, uma coisa assim, mas no fundo é um cartão de crédito, né? Está ensinando a criança desde cedo que ela tem que aprender que ela só consegue aprender a comprar coisas, cara. Então eu acho muito errado isso, sabe? Claro que eles vendem coisas boas também, mas, cara, tem muita coisa aí que eu não faria, né? Então, voltando ao Bill Watterson do Calvin Haroldo, ele foi exatamente o oposto disso. Ele nunca quis fazer merchandising dos produtos dele, nem desenho animado ele quis fazer, nem pelúcia do Calvin Haroldo ele quis fazer. Então é um cara que deixou de ganhar muita grana. Há mais ou menos voltando, agora me empolguei com o assunto. Voltando a 5 anos atrás, voltando à Turma da Mônica, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, teve uma polêmica muito grande que eles estavam tentando implementar uma lei que fosse proibir qualquer tipo de publicidade infantil. Hoje em dia é aplicado um pouco assim,
mas ela ia ser muito mais rígida naquela época, sei lá. E obviamente o Maurício de Souza foi um dos primeiros a ser contra, né? E aí ele explicou ali, cara, sem propaganda, sem os produtos que ele vende, seja brinquedo, seja mochilinha, seja nuggets, seja sorvete, seja cartão de crédito da Turma da Mônica, se ele não tivesse propaganda, se ele não pudesse fazer essas coisas, ele ia perder 70% do faturamento. Então foi uma coisa muito polêmica. Ele até usou uma criança para dizer que ele merecia fazer propaganda. Então foi muito polêmico, sabe? E é uma coisa que eu não enxergo para mim, assim. Claro, a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, né? Se algum dia, sei lá, a Pixar, a Disney quiser comprar a Sophie e Otto para fazer, para vender cerveja da Sophie e Otto, ou cerveja não, porque cerveja não é tão ruim assim, mas sei lá, vender cigarro da Sophie e Otto, vamos pegar um exemplo assim, vender cocaína da Sophie e Otto, se eles quiserem fazer isso, claro que eu não, só no momento eu vou conseguir decidir se eu vou querer ou não, mas hoje em dia eu não consigo enxergar isso pra mim, sabe? Eu não consigo enxergar ganhar dinheiro fazendo mal para as crianças, seja com alimento ruim ou qualquer coisa do tipo, entende? Então, respondendo a tua pergunta, qual pessoa eu vejo, é o criador do Calvin Haroldo, que ele foi totalmente contra isso, mesmo ganhando muito menos grana. É isso. Boa resposta, gostei bastante assim, do que tu falou, essa questão de como monetizar a tua arte e até que ponto isso acaba sendo ético, assim, de certa maneira. Pedro, para finalizar, eu queria outra pergunta mais introspectiva, assim, mas vamos imaginar que tu tá falando com a tua versão de, sei lá, 15 anos ali, cheio de espinha, sim, todo errado. Imagina que tu tem essa possibilidade de falar com a tua versão, o que tu diria para ela? Pois é, eu sempre me imagino falando isso, mas eu me imagino como uma pessoa super mais madura, com uma carreira já, ganhando dinheiro, com filhos, com uma estabilidade econômica. Eu sempre imagino uma pessoa assim me dando dicas, sabe? Então eu não sei quanto que eu posso me dar uma dica. O que eu posso dizer é que vai ser difícil viver de arte, como vai ser difícil viver de qualquer coisa que tu goste, né? Se tu gosta de arte, se tu gosta de quadrinhos, se tu gosta de ser engenheiro, se tu quer ser médico, sempre vai ser difícil, né? Então acho que o importante é fazer o que se gosta. Então é focar desde o início em algo que te dá prazer. Claro, no futuro vai ter que pensar na grana, mas o importante mesmo para ser feliz, né, é fazer uma coisa que te dá prazer. Parece ser uma resposta bem boba, mas eu vejo tanta gente em agência de propaganda que trabalhava em agência de propaganda, na parte criativa da agência de propaganda, sendo diretor de arte ou sendo redator, tanta gente no fundo querendo ser escritor, querendo ser desenhista, querendo ser músico, tanta gente fazendo aquilo só pela grana, e eu ficava tão triste ver isso, e vendo essas pessoas ficando tristes só trabalhando pela grana, sabe? Então isso depende muito de cada um, assim. O meu irmão, por exemplo, é o tipo de pessoa, ele é bancário, ele é o tipo de pessoa que ele é feliz apertando o botão, tendo um trabalho burocrático. Eu não consigo. Então se eu fosse dar uma dica para mim lá no passado, seria, cara, tu pode tentar ter alguns trabalhos burocráticos, mas tu não vai ser feliz, tu vai ficar doente. E tu vai ter que, e aos poucos tu vai ver que tu vai ter que tentar fazer uma coisa mais que te dê mais prazer. Então acho que é o que eu diria, assim, faça o que ama. É uma resposta meio pastelão, mas eu acho que é a essência de tudo, assim. Não tem problema nenhum ser pastelão. O importante pra mim sempre é que a resposta seja sincera, assim. E Pedro, foi bom te ter aqui, foi um prazer, enfim, poder ouvir as tuas palavras, e realmente eu acho que tem boas lições que dá pra tirar de toda a tua experiência, de tudo que tu falou aqui. Eu vou deixar esse espaço agora pra, enfim, botar o teu jabá, enfim, ver como é que as pessoas conseguem te encontrar na internet, enfim, falar um pouco do que tu tá fazendo atualmente. Então, por favor, fica à vontade agora. Bom, obrigado, Marcos, pela oportunidade. O Marquinhos, né, como a gente te chamava lá na praia. Pô, que isso. Teu pai é o Marcos e tu era o Marquinhos pra nós.
Então é muito legal te ver também aqui como ilustrador. Eu vejo teu trabalho na internet, é muito massa, é muito bacana ver aonde tu chegou, assim. Teu trabalho é fantástico, é uma coisa totalmente diferente do que eu faço. É uma coisa totalmente diferente do que eu faço, mas eu curto muito, assim, te admiro. Então, parabéns. E obrigado por participar, né, quer dizer, por me convidar aqui do podcast. Acho bacana, acho legal essa troca de experiências, muito útil, tanto para mim, tanto para ti, quanto para os leitores, né, o pessoal que está escutando. Fico muito feliz e convido quem estiver ouvindo, né, a visitar meus sites, né, na Rede Mundial de Computadores. Meu site principal é a sofiaioto.com.br, que é meu site de quadrinhos. Tá tudo no Facebook, tá tudo no Instagram, e também tem meu site pessoal, que é o também de ilustrações, pedroleite.com.br. No Instagram é Pedro Leite OK, no final, Pedro Leite OK. Por algum motivo tem esse OK no final, que não sei até hoje porque eu botei isso. E as minhas séries, tanto o Quadrinhos Astros, tanto a Sofia Otto, também tá no Instagram. Isso aí, eu acho que o pessoal dá um Google e acha. E foi um grande prazer e espero continuar gerando esse tipo de conteúdo que as pessoas queiram continuar lendo e adicionando algo na vida delas. E esse podcast também é muito importante para a gente dividir um pouquinho das nossas experiências, né? Muitas vezes a gente fica muito distante na internet, o pessoal lê o nosso trabalho, mas não sabe, não conhece um pouco da gente. Então, os podcasts, entrevistas e até eventos de quadrinhos são muito importantes para fazer para deixar as pessoas mais próximas, né? Então, te agradeço muito pela oportunidade. Valeu, muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço, Pedro. Então, espero que tu volte em algum episódio mais pra frente pra gente continuar essa conversa, tá bem? Um abraço, cara. Estamos aí, cara. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.